Donald Trump agora diz que é rei. E nesse delírio de poder, ele decidiu olhar para o sul. A América Latina voltou a ser um dos alvos da Casa Branca. Trump aumentou a presença militar no Mar do Caribe. Disse que está combatendo o que chama de Al-Qaeda do hemisfério ocidental. Mas ninguém viu provas disso. Nessa guerra inventada, já são mais de 10 mortos na costa da Venezuela. Segundo o governo Trump, seriam traficantes. Mas até agora não há evidência de envolvimento com o narcotráfico. Em Washington, Trump fala em operações terrestres e autoriza a CIA a agir em missões secretas na região. Em Caracas, a preocupação é clara. Uma nova tentativa de derrubar o governo de Nicolás Maduro. Só que a escalada não para na Venezuela. Outro alvo é o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Trump disse que Petro é traficante e que a Colômbia é um celeiro de drogas. E ameaçou: se o governo colombiano não agir, os Estados Unidos vão fazer isso de uma forma não gentil. Venezuela e Colômbia responderam. Disseram que a retórica dos Estados Unidos é uma manobra para gerar instabilidade e controlar as riquezas da região. No meio dessa disputa, um velho fantasma volta a rondar o continente. A ideia de que a guerra ao terror é apenas uma nova forma de dominação. Quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast com mais Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, tá começando mais um videocast em detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o cientista político, analista de relações internacionais e também pesquisador da USP, o Pedro Costa Júnior. Bem-vindo, Pedro. É um prazer te receber aqui, professor. Gabi, nem acreditava que isso era de verdade. Pois é! O prazer é meu estar aqui contigo aqui e conhecer a base do ICL também. Uma honra e uma alegria. Obrigado pelo convite. A honra é toda nossa em te receber, uma alegria também. E acho que a gente tem bastante assunto aqui para contextualizar, porque tem essa escalada muito recente com a Venezuela, das tensões, mas talvez seja importante a gente trazer um histórico para pensar em como a gente chegou até aqui. Então, primeiro, como que essas tensões escalaram? Porque a Venezuela ela tem uma crise econômica que já dura mais de uma década e o governo dos Estados Unidos, com Trump ou sem Trump, né, desde o Trump 1, já endureceu muito as sanções contra Caracas, depois veio Joe Biden, deu uma certa amenizada, depois voltou de novo, quando a gente teve eleição na Venezuela, né, e não está sendo muito diferente em relação a esse mandato do Donald Trump, né, que já tinha endurecido logo no primeiro. Mas como que foi a piora, como é que a relação foi se deteriorando para a gente chegar até, de fato, ao envio de navio militar, de aeronave para o sul do Caribe? Perfeito, Gabi. Para a gente entender o que está acontecendo na Venezuela, você faz uma retrospectiva aí muito boa, interessante. Nós precisamos entender 3 elementos estruturais, mais estruturais. A economia, política e a conjuntura. Se a gente não tiver a dimensão desses 3 elementos, a gente não consegue enxergar com clareza o que está acontecendo. Então, economicamente, o que está por trás dessa ofensiva Trump na Venezuela? Ou o que está por trás da pressão dos últimos governos americanos, norte-americanos, estadunidenses na Venezuela, desde o governo Bush? É o petróleo. É a economia do petróleo. Aonde é a maior reserva de petróleo do mundo, Gabi? É na Venezuela. É aqui na América Latina. E o petróleo, ele é uma bênção e uma maldição. Ele pode ser os dois. Como se trata da maior reserva de petróleo do mundo, a pressão geopolítica é muito grande. Então veja os grandes produtores de petróleo do mundo. A maioria deles está no Oriente Médio. Como são esses países? A pressão pelo petróleo nada tem que ver com a política americana com relação à democracia e direitos humanos, que é o argumento sobre as intervenções à Venezuela. Sobre operações da CIA, enfim. Sobre premiar opositores e coisas do tipo. Então pega, por exemplo, o caso da Arábia Saudita. Vamos supor, Gabi, que você estivesse na Arábia Saudita agora. E na condição de mulher, você quisesse jogar futebol, uma coisa simples. Jogar futebol. Ou dirigir um carro. Você teria restrições por ser mulher.
enfim, uma entidade religiosa da Arábia Saudita diz que a mulher, se ela dirigir, o óvulo dela cai. Então as mulheres têm dificuldades de dirigir lá. Jogar futebol feminino é proibido. Qual é a palavra que você já ouviu do Deep State, do Departamento de Estado americano, do senhor Marco Rubio, secretário de Estado americano, de Day Vance, vice-presidente, Trump, presidente, com relação a direitos humanos e democracias na Arábia Saudita? Por quê? Porque a Arábia Saudita é um aliado dos Estados Unidos, é um parceiro, não se trata disso. Esse é o primeiro sofisma que nós precisamos quebrar, que a grande mídia corporativa cai todos os dias. É nesse enredo que eles entram, é nesse discurso que eles abraçam essas pressões na Venezuela. Não se trata disso. A mesma coisa vale com relação ao Catar, vale com relação aos Emirados Árabes, porque são aliados. Aqueles que não são aliados, não é que eles são oposições aos Estados Unidos. No caso, quando se trata de petróleo, vamos pensar que o Trump foi eleito com drill, baby drill. Quando se trata de petróleo, eles são o eixo do mal, se não forem aliados. Eles são estados párias. Eles são o terror. O terror. É assim que é o Irã, é assim que é a Venezuela. Eixo do mal. É uma classificação que está lá desde a doutrina Bush pelo Departamento de Estado americano. A Venezuela faz parte do eixo do mal, de estado pária, estado bandido, estado inimigo, que tem que ser combatido. Então, se trata eminentemente dos Estados Unidos conseguirem incorporar os seus interesses econômicos sobre a geopolítica do petróleo, os petrodólares. Número 1. Segundo, a questão política. Vou trazer o Muniz Bandeira para a discussão, que é o jeito que entendeu os Estados Unidos com poucos aqui no Brasil. Como o império funciona? O império funciona pelo exemplo. Preciso dar o exemplo. Se você não punir os rebeldes pelo exemplo, o império se desorganiza. Então, a América Latina tem um papel geoestratégico fundamental na política externa dos Estados Unidos. Ao contrário de que muitos analistas dizem, de que a América Latina não é secundária, que os Estados Unidos se preocupam com a Europa, ou com a Ásia, enfim, com a Rússia, né, com outras regiões. Do ponto de vista geopolítico, isso não é verdade. Porque a região prioritária de uma grande potência é aquela região vizinha, exatamente, à sua grande potência. É primeiro garantir os seus interesses dentro do seu estado e depois na região imediata. Isso vale para a Rússia, isso vale para a China, vale para os Estados Unidos. Então, qual é a região prioritária da China? É o Mar do Sul da China, Taiwan, você não pode tascar ali. A região prioritária da Rússia é aquela região da Europa Oriental, que pega a Ucrânia, que pega a Geórgia, onde eles fizeram 2 guerras, porque ali a OTAN não pode entrar. Os Estados Unidos é América para os americanos, a doutrina Monroe, América para os americanos. E o que o Trump, nesse governo, e o Pete Hegseth disse, é preciso reconquistar o nosso quintal. Isso. Não é isso? A América Latina é essa região que é considerada o quintal deles. E não só pelo Trump, não só pelos republicanos. O Biden tem um daqueles tweets desastrosos dele, uma daquelas declarações, na verdade não foi nem tweet, foi uma declaração, em que ele diz assim, eu passei a faculdade inteira, a universidade inteira ouvindo que a América Latina era o nosso quintal. Quero dizer que não, é o nosso pátio, na tradução, o nosso gramado, não é? E agora com essa política de reconquistar o nosso quintal. Dentro da América Latina, quem é o grande estado rebelde aos interesses americanos, que se coloca frontalmente com um relativo poder? Claro que você tem Cuba. Cuba é uma ilha, né? Você tem a Nicarágua, que se coloca ali contra os interesses americanos e tal, que é um estado do ponto de vista relativo do poder no sistema internacional. São estados que não são relevantes desse ponto de vista do poder. A Venezuela já é um território grande, já tem uma população relativamente grande, um território relativamente grande e principalmente tem petróleo. Então ela tem que ser enquadrada. Desde 1999, quando o comandante Hugo Chávez foi eleito, né, e a América Latina vivia a onda neoliberal, e o Chávez foi eleito, e de 99 a 2003 ele ficou gritando aqui na América Latina como João Batista no deserto. Só em 2003 o presidente Lula foi eleito aqui no Brasil e o Néstor Kirchner meses depois na Argentina. Aí começa a chamada Onda Rosa. Né? Então, desde então, os Estados Unidos eles avançam. É uma política do Departamento de Estado, do Deep State, bipartidária, republicana, democrata, trumpista, obamista, enfim, bidenista, para poder enquadrar a Venezuela. Então, a Venezuela ela tem que ser enquadrada. É assim que eles veem politicamente.
E aí a gente pode entrar depois no conjuntural. Claro, e Pedro, eu acho que é fundamental você já colocar logo de cara esse interesse no acesso às reservas de petróleo da Venezuela. Alguns analistas eu ouvi falar também, citando esse interesse de afastar uma interferência externa da China e da Rússia também nessa região da Venezuela, que é vista como uma porta de entrada. O quanto que isso entra nessa equação também, e já que essa questão do narcotráfico, a gente nem falou sobre isso, mas é claramente uma cortina de fumaça, né? Uma justificativa que, na verdade, não é esse o real interesse, né? Gabi, agora você foi no ponto, né? Agora você fez igual o Machado de Assis, você tirou o véu. Você descortinou os interesses. Essa pergunta é extraordinária, né? Porque, veja bem, eu coloquei aqui na primeira parte as condições estruturais. Uhum. Então, política e economicamente, a pressão dos Estados Unidos economicamente pelo petróleo vem desde que o petróleo faz parte da geopolítica do poder. E politicamente, desde Hugo Chávez. Esse é o marco. É desde 99 que se torna uma política do Departamento de Estado. Agora, conjunturalmente, aonde a coisa muda é a partir do momento, no século XXI, em que a Rússia ela vai renascer no sistema internacional, depois dos anos 90, da humilhação dos anos Yeltsin. Ela vai ser reconstruída no governo Putin, do ponto de vista de uma potência com expressão no sistema mundial moderno. E, sobretudo, depois que a China se torna o grande desafio americano ao século XXI. O grande desafio americano ao que eles chamavam, no governo Bush, Rumsfeld, Cheney, Paul Wolfowitz, esses todos os chamados falcões republicanos, chamavam de o novo século americano, ou o segundo século americano. Então, nesse sentido, a China é o grande rival. E o que a China fez nesses últimos anos, nessa última década? A China, digamos, na linguagem deles, eu vou usar uma expressão aqui, eles invadiram a América Latina. Eles invadiram a América Latina, eles são o maior parceiro comercial da esmagadora maioria dos países da América Latina. Vamos pegar o caso do Brasil, desde 2008 e 2009. E não é só que ele é o maior parceiro, passou os Estados Unidos em 2008 e 2009. Mas é que a boca do jacaré não para de abrir. O comércio com o Brasil é cada vez maior com a China, em detrimento do comércio dos Estados Unidos. Se você pega o gráfico, a China vem ocupando exatamente o papel que os Estados Unidos ocupavam há 10 anos. Isso vale para o Brasil, isso vale para o Chile, isso vale para a Argentina, isso vale para a Venezuela, obviamente, onde as coisas são mais intensificadas. Então, quando Pete Hegseth, outrora secretário de Defesa, agora, depois do desfile, aquele desfile militar dos 80 anos da China, em que a China mostrou a sua potência militar, cujo recado da China era o seguinte, Gabi: nós não sofreremos outro século de humilhações. É esse o recado daquele que foi o maior desfile militar da história. Não haverá outro século de humilhações. No dia seguinte, o Trump faz o seguinte: ele declara que o secretário de Defesa não existe mais. Existe secretariado de guerra. Estamos em guerra. Guerra contra quem? Contra a China. Aonde a China não pode entrar? Ela não pode entrar em lugar nenhum. Mas, sobretudo, ela não pode entrar na onde? No que nós consideramos o nosso quintal, o nosso pátio, o nosso gramado, na doutrina Monroe, na doutrina Truman, na América para os americanos. Aqui eles não podem entrar de maneira nenhuma. É ruim que eles entrem na África, nós temos que disputar espaços com eles na África. É ruim que eles entrem na Ásia Oriental, nós vamos disputar espaço com eles na Oriental. Na América Latina é inadmissível. E aí a Venezuela tem todo o jogo de ser uma potência rival politicamente ao chamado imperialismo americano, vamos colocar assim, e a questão do petróleo. Então eles não podem permitir essa invasão chinesa que está acontecendo agora. E a Venezuela tem relações diplomáticas muito próximas, tanto com Pequim quanto com Kremlin, tanto com Moscou, tanto com Pequim. Então, todo esse jogo geopolítico está sendo amarrado agora, Gabi. Fundamental isso, e a gente tem uma escalada, eu já falei aqui sobre essa questão dos navios, né, desses envios militares, mas o Trump autorizou também a CIA realizar operações em solo venezuelano. Isso também, eu acho assim que e ainda falando de possíveis operações letais, é muito claro o que ele está dizendo, né? Somando já ao que ele já tinha falado sobre aquela oferta de 50 milhões de dólares pela prisão do Maduro, do Nicolás Maduro. Então, primeiro eu queria entender um pouco rapidamente como é que seria essa atuação da CIA. E eu te pergunto até onde ele pode esticar essa corda para tirar o Maduro do poder, né? Pode chegar a uma interferência militar direta? A gente já tem algum nível de interferência militar direta, na verdade, mas em larga escala, na sua análise?
Olha, a primeira coisa é que não há limites para essa intervenção dos Estados Unidos para tirar o Maduro, né? O que nós estamos assistindo nesse momento, a partir dessa pressão agora do governo Trump 2, que diga-se, foi ensaiada em Trump 1. Isso. Isso foi desenhado, foi esboçado em Trump 1. Exato. Em Trump 1, por que isso não vingou, Gabi? Em grande medida não vingou por causa do papel do Brasil. O Brasil ameaçou apoiar. Nós tínhamos setores, e a hora que era governo Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, e na época o chanceler Ernesto Araújo, essa sumidade que ocupou a chancelaria na época, eles eram favoráveis à intervenção na Venezuela. Quem segurou foram os militares brasileiros. Foi o Mourão. O vice-presidente Hamilton Mourão, veja só. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O Mourão foi uma das vozes que disse, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Nós não vamos permitir uma guerra na Venezuela, porque vai sobrar pra gente isso aqui. Você imagina só o problema migratório, não é, Gabi? Os problemas econômicos que vão trazer pra região. Teve um problema de fronteira lá, o Brasil mandou uma ajuda humanitária, coordenada pelo Ernesto Araújo e pelo Eduardo Bolsonaro. Eles estavam lá coordenando aquilo, aquele Felipe Martins na época, né? Também outra figura ilibada, ilustre, né? Imaculada. Eles levaram uma pampa cheia uma caminhonetinha cheia de alimentos lá para ter problemas e aquilo descambar numa intervenção. Acabou não acontecendo, mas foi desenhado lá. Foi projetado lá. Né? O Trump tem declarações nesse sentido lá. Então isso volta à cena agora e volta muito forte, né? E aí, tem vários elementos, mas eu vou tentar sintetizar aqui o principal, né? O principal é que a questão volta nesse momento, com esse ataque frontal com relação à Venezuela, e quando o Trump diz o seguinte, nós vamos autorizar a operação da CIA, não significa que a CIA não estava operando antes. A CIA está sempre operando. Basta ver os vazamentos do Assange, os vazamentos da NSA, né? A CIA primeiro, qual é o orçamento da CIA, Gabi? Qual é o orçamento da CIA? Então, ninguém sabe responder, porque é secreto, primeiro, e segundo, é ilimitado. Faz parte dos interesses. Você imagina ter uma secretaria com orçamento ilimitado, em dólares, por aqueles que emitem os dólares. E secreto. Então a CIA, ela está sempre operando. Ela está entre nós, vamos dizer assim, sem nenhum conspiracionismo, é um fato. É assim que funciona a realpolitik, a política real. Agora, quando o Trump... Isso é um passo a mais. Quando ele diz, eu autorizo a ação da CIA, sabe o que ele está dizendo? Que pode haver assassinato em território venezuelano. Essa é a linguagem velada. É disso que se trata. Com uma justificativa secreta também. Exatamente. Claro. Exatamente. Então é um passo a mais. Agora, uma invasão, que é a grande pergunta que sempre chega... Você acredita numa invasão venezuelana? E isso é um território muito pantanoso. E até o Departamento de Estado sabe disso. Porque a questão não é entrar na Venezuela, a questão é sair da Venezuela. E aí tem complicações nos Estados Unidos muito fortes, tem o chamado fantasma do Vietnã, o trauma do Vietnã, quando eles entram e não sabem como sair. Agora no Afeganistão eles entraram, acharam que ia ser rápido, saíram 20 anos depois, humilhados, naquelas imagens dependurados do avião ali em Cabu. Já no governo Biden, entraram em Bush, saíram em Biden e devolvendo o governo para o Talibã, que é quem eles disseram que eu destruí quando eles entraram em 2001, foram sair em 2021. Então entrar nesse sentido é pesado, mas o que está em curso, isso é o mais importante, Gabi, é um regime change, é uma operação de troca de regime, é assim que eles chamam. Então, realmente destituir Maduro, isso está por trás do Prêmio Nobel da Paz, da indicada do secretário de Estado, Marco Rubio, quando ainda senador pela Flórida, filho de cubano-americanos, ligado historicamente à pauta da América Latina e à pauta da imigração, o primeiro filho de origem latina como secretário de Estado dos Estados Unidos, ele indicou essa senhora sul-americana, que foi a primeira sul-americana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A Marina Corina Machado, né? Eu estava me recusando a dizer o nome dela mais importante. E que, ao ganhar, dedicou o Prêmio Nobel a quem? Não dedicou o Prêmio Nobel a nenhum latino-americano. Não dedicou o Prêmio Nobel ao Mujica, nem dedicou o Prêmio Nobel ao Papa Francisco. Ela dedicou o Prêmio Nobel ao Trump. Né? Uma aberração moral. E basicamente também disse que a Venezuela estava aberta a uma intervenção. Exatamente. Em entrevista na CNN, né? Perfeito. E aí tem uma questão muito interessante, né? Eu costumo dizer o seguinte, pior do que a elite brasileira, talvez, né? Quando a gente lê o Darcy Ribeiro, a única coisa pior que a elite brasileira é a elite argentina. Que é a elite mais entreguista, a elite que dolarizou a economia, né? Com Cavalo em 2001. E a única coisa pior que a elite argentina é a elite venezuelana, que faz oposição de Miami.
Então, para você fazer uma pesquisa sobre Venezuela, você tem que ir para Miami entrevistar as pessoas de lá. Porque a elite está fazendo oposição de lá. Quer dizer, ali não tem limites. Eles colocam um presidente, aquele Guaidó, que é um sujeito que não tem apelo eleitoral, que não tem apelo popular. Isso tanto faz. Agora, o cerco, Gabi, isso que nós precisamos entender é que o cerco aumentou, a pressão aumentou. Já tem essas questões estruturais. Petróleo de um lado, política do outro, desde o começo da era Chávez, do chavismo. Mas agora você tem uma confluência de interesses que é essa ameaça da invasão chinesa, do respaldo russo, naquilo que eles consideram seu quintal, naquilo que eles consideram a América para os americanos, tudo isso num caudilhão. E o secretário de Estado deles, a principal pauta biográfica e pessoal dele é a questão latino-americana. Quando eu estive lá, Gabi, em 2000, na época que ele era pré-candidato, em 2016, ele era oponente do Trump. A piada que se fazia é que se ele ganhasse, ele, Marco Rubio, ia deportar os pais, né? É o radicalismo, porque são cubanos, né? Cubanos americanos. É o radicalismo que se tem com relação aos latinos. Então, há um empenho extra nesse momento, há uma motivação extra. E todos os sinais estão dados. Que nós estamos diante de uma ofensiva de regime change, de troca de regime, de tirar o Maduro do poder e colocar Marina Corina Machado na presidência da Venezuela. Eu quero muito falar sobre o papel do Brasil, professor, porque você já até citou aqui, mas também a Colômbia. Como é que ela entrou nessa equação? Porque, além da Venezuela, o Trump, ele foi dizer que o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, é um traficante de drogas ilegal. Ele usou essa palavra para se referir ao presidente. E ele também anunciou corte de ajuda financeira para a Colômbia. Como que isso também amplia essa instabilidade regional? E também é difícil, eu acho que essa pergunta é uma pergunta sem resposta até, mas onde que ele quer chegar, também incluindo a Colômbia em tudo isso? Qual é a voz mais vocal nesse momento em apoio ao governo Maduro? Petro. O Petro, ele se coloca como essa liderança latino-americana e, portanto, é um inimigo do Deep State, do Departamento de Estado, e o inimigo da gestão Trump. Ele é alguém a ser derrubado. Acontece que o Petro vai ter eleições na Colômbia agora, são próximas as eleições, e a situação eleitoral dele não dá uma vida longa para ele. Diferente da questão na Venezuela, de que desde que o Chávez assumiu, o chavismo e os seus candidatos, no caso, estão lá permanentemente no poder. Então, digamos, o Petro é um problema, mas é um problema passageiro. É um problema facilmente fortuito, ele vai passar. Mas incomoda. Incomoda por quê? Porque é o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia. A Colômbia é o país que está ali já quase no Caribe, né? Assim, tá muito próximo. É um país ocupado. As bases americanas estão lá. É um país ocupado. Então, a Colômbia não pode, tem essa relação muito próxima com os Estados Unidos historicamente, o Plano Colômbia, a guerra contra as drogas lá no governo Bush, que passava pela Colômbia. Então, eles estão dando um recado pro Petro. Sabe aquele recado de um aluno rebelde? Fala, ó, fica na sua porque nós podemos entrar em qualquer momento. Fica tranquilo. Mas a Colômbia não é o objetivo. A Colômbia é importante até se tiver problemas maiores na Venezuela, geoestrategicamente, geograficamente falando, é importante. Mas não tá ali a questão. A questão de fato é o petróleo, a questão é a Venezuela, a questão é o chavismo, e a questão é as relações da Venezuela com China e Rússia. E a questão da China na América Latina. É o recado que precisa ser dado. Nós estamos reconquistando o nosso quintal. Se eles querem que esse recado seja dado de maneira clara e explícita para toda a América Latina e para o mundo, reconquistar o quintal significa reconquistar o petróleo, reconquistar os petrodólares, reconquistar a Venezuela. E aí o Brasil tem um papel importante, porque o Brasil não faz o papel do Petro. O presidente Lula nunca fez isso. O presidente Lula, no governo 1 e 2, ele teve um papel fundamental, ele criou os países amigos da Venezuela. Então, quando vinha, digamos, as intifadas contra o Chávez, o Brasil era uma espécie de colchão de amortecimento. Uhum. Lula e Amorim ali, Samuel Pinheiro Guimarães, Marco Aurélio Garcia, toda a estrutura da política externa 1 e 2, dizia o seguinte: deixa que eu falo com Maduro, com Chávez primeiro e depois com Maduro, que eu vou acalmar eles lá, para nós não termos... E isso funcionou relativamente bem. Sim. Ele uniu outros países da América Latina, teve a Unasul, enfim, o próprio Mercosul atuando em conjunto. Então, essa negociação fazia sentido, né?
Depois das últimas eleições da Venezuela, houve um certo afastamento, enfim, o próprio Deu Celso uma Amorim... azedada na relação por não ter reconhecido. Exatamente, teve uma azedada, foi declarado persona non grata na Venezuela e tal. Então agora o Brasil, ele precisa voltar a fazer esse papel, Gabi. E o Itamaraty, os auxiliares do presidente, têm total consciência disso. O presidente Lula já disse, nós não aceitamos, não admitimos nenhum tipo de intervenção direta na Venezuela, que é o papel que qualquer estadista brasileiro tem que fazer, de qualquer governo, enfim, como já foi dito aqui. Mas é um momento chave para a gente tentar essa reaproximação com o governo Maduro, não no sentido de apoio, de aliança, mas no sentido de fazer esse colchão de amortecimento. Tem que ver até que ponto o governo Trump está disposto a esse diálogo, como teve Biden, como teve Obama, como teve o próprio Bush. E, na verdade, pela competência da política externa brasileira, que foi muito importante nessas ameaças bélicas vindas da Casa Branca. Claro, pra gente fechar muito rapidamente, também o Lula já se mostrou contrário a o que ele chamou de qualquer tipo de intervenção em países da América do Sul. Até nem citou especificamente a Venezuela, nem citou Donald Trump, mas a gente sabia do que ele estava falando. Diz que a América do Sul é uma zona de paz e tal. Ele vai ter um encontro com Trump nesse final de semana. Você acha que a prioridade vai ser discutir as negociações da taxação ou isso também pode entrar como prioridade também nessa conversa com o presidente Lula? Os dois tópicos vão estar igualmente com força total nessa mesa de discussão. Não adianta, por exemplo, o Brasil renegociar as taxações, estourar uma espécie de guerra civil na Venezuela, e aí os problemas migratórios, econômicos, a desestabilização na região vai pegar o Brasil da mesma maneira, vai pegar os outros países da região. E aí eu tenho muita segurança, Gabi, porque não tem ninguém mais preparado do que o presidente Lula para fazer esse tipo de intermediação nesse momento. De poder apaziguar os ânimos, de poder jogar um banho de água fria, né, nesse calor que vem ali do norte global dos Estados Unidos nesse momento contra a Venezuela e de tentar inclusive fazer aproximação com Maduro, que eles já tiveram relações muito próximas, para fazer a mediação, o diálogo. E, ao mesmo tempo, a questão da taxação, ela entrou na agenda dos Estados Unidos, da renegociação, inclusive, da taxação. Ela passa a ser também uma pauta de interesse dos Estados Unidos. Então, os dois vão estar na pauta. A política externa do Itamaraty também é reconhecida mundialmente. Então, o presidente Lula está bem assessorado, tem bons assessores, bons diplomatas. O Celso Amorim também tem uma biografia irretocável nesse sentido. Então, é preciso agora que o máximo de virtude seja extraído dessa experiência de Lula, Amorim, seus assessores, para poder controlar as duas situações. Não é fácil, mas a gente está bem representado nesse momento. Excelente. Pedro, que prazer te receber aqui. Pedro Costa Júnior, professor, analista também de relações internacionais, cientista político. Volta mais vezes pessoalmente. Prazer é todo meu, Gabi, conhecer você pessoalmente. Você consegue ser ainda mais agradável pessoalmente. Muito obrigada. O que é praticamente um milagre. Obrigado. Obrigada e até uma próxima oportunidade, eu espero que em breve. E eu quero te fazer um convite também para participar da nossa aula sobre a ilusão capitalista com o Gessé Souza, um dos nossos maiores intelectuais aqui do ICL, nosso professor, sociólogo. Ele quer mostrar como o capitalismo não quer um povo ativo, organizado, com conhecimento, mas consumidores passivos, na verdade. É isso que interessa para o capitalismo, né? Para sustentar a máquina de exploração das elites, que, aliás, é especialidade esse assunto do nosso professor Gessé. Então, garante a sua vaga na nossa aula, vai em detalhesicl.com.br e garante a vaga na grande mentira do capitalismo. A gente vai transmitir essa aula gratuitamente, online, no dia 30 de outubro, vai ser uma quinta-feira, 8 horas da noite. Anota na sua agenda para não perder de jeito nenhum. Aliás, já deixa o seu e-mail em detalhesicl.com.br para não perder, a gente te avisa. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado e Investimentos, depois o Rolê ICL. E você também pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Nas plataformas de áudio tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Comecei a ouvir os gritos do Vlado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar.
Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. A gente tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e, principalmente, buscar a não repetição.